Caiu, mas o governador Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, estado com o maior número de interdições em rodovias federais, são 24 interdições, está aqui com a gente. Governador, um abraço grande ao senhor. A situação que o Brasil enfrentou depois desse sumiço do presidente, não é? E com essa greve, paralisação, sei lá o que a gente pode chamar dessa coisa bárbara de uma hora para outra. Primeiro, tem-se claramente que isso já estava premeditado. A autoridade policial da PRF já sabia, por exemplo, disse aqui que a PRF já sabia que ia haver paralisações ou manifestações desse tipo em rodovias após o resultado da eleição, caso o Bolsonaro perdesse. Já se sabia isso. As autoridades foram muito leves em tomar atitudes e deixaram um monstro crescer de uma hora para outra, tanto que um dia fizeram o que fizeram da outra vez em 5, 6 dias. O monstro que eu digo é a movimentação, mesmo porque isso aí não foi uma coisa arquitetada de cara aberta. Os líderes não apareceram, é impossível fazer isso sem liderança atrás. Aqui em São Paulo, o Ministério Público se manifestou através do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, dizendo que há lideranças atrás disso, inclusive de empresários, não é? O seu estado é o estado mais afetado, um dos mais afetados que nós temos da União. O que é que o senhor pensa de tudo isso, governador? Um abraço, é um prazer falar com o senhor de um estado tão importante da União. Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes na Manhã Bandeirantes, é um prazer, Datena, falar com você e com todos que nos acompanham nesse exato momento. Datena, realmente aqui no nosso estado houveram muitas paralisações, felizmente ontem, com aquela declaração feita pelo presidente Bolsonaro, houve já na noite de ontem para hoje, já um grande número de desmobilização. Hoje aqui na cidade de Cuiabá, no importante entroncamento da BR-163, que liga todo o estado de Mato Grosso até o Pará e até o Mato Grosso do Sul. E aqui tem uma grande intersecção importante, ela foi totalmente desmobilizada, inclusive uma operação da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, a pedido do Ministério Público, foi apreendido bens que lá estavam mobilizados para que pudesse gerar alguma prova em relação aos financiadores desta operação, mas grande parte do nosso estado já está liberado e aqueles que ainda têm alguma movimentação estão nesse exato momento em fase de desmobilização. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com a presidente do Tribunal de Justiça, com a participação de todo o aparato da segurança pública estadual, Ministério Público Federal, estadual e PRF, e nós criamos uma estratégia para abordar esse assunto hoje. Só que quando a reunião já estava iniciando, nós tivemos a felicidade de ver aquele vídeo e a avaliação nossa, que foi correta, é de que ela por si só iria desmobilizar grande parte dos movimentos. Porque fazer um enfrentamento com as forças policiais também seria algo muito arriscado, porque em alguns pontos aqui, Datena, nós chegamos a ter lá 5, 10 mil pessoas. Virou uma festa, entre aspas, vamos assim dizer. E levaram crianças, pessoas de idade, mulheres, crianças, pessoas de idade. Não seria prudente da nossa parte, de nenhum governador, fazer um enfrentamento. Nós estamos dialogando, conversando com essas pessoas. A PRF, nas rodovias federais, aplicou aquela multa de R$100 mil para tentar dissuadir. Acho que a manifestação ela é livre, o sentimento de alguns brasileiros ela é compreensível, mas ninguém pode fazer desta tristeza e desse sentimento uma forma de prejudicar a grande maioria da população, porque o desabastecimento começou a acontecer aqui em grande parte do país e isso não poderia ser tolerado por mais dias, porque senão traria graves consequências para grande parte dos brasileiros. Já trouxe, do seu estado até que ponto? Aqui, Datena, nós já tivemos registro de desabastecimento de combustível em algumas cidades, supermercados começaram a ser afetados, A sorte, nós tivemos um feriado aí no meio do caminho, sorte e azar, porque o feriado também contribuiu para que no dia de ontem o número de pessoas presentes nesses
pontos de concentração de bloqueio aumentasse assim violentamente. Então nós não poderíamos jamais criar um confronto de desbloqueio, porque isso colocaria em risco pessoas bem intencionadas, que são brasileiros que estão lá de boa fé, né, um pouco indignados, um pouco revoltados, um pouco entristecidos, mas nada justifica criar um transtorno gigantesco para elas próprias, né, porque tinha empresário lá protestando que estava começando a faltar combustível lá na fazenda dele, na empresa dele, os caminhões dele parando, estão gerando transtornos e consequências para todos nós brasileiros, no nosso caso aqui, para nós mato-grossenses. O senhor deve ter aumentado a fiscalização, porque tem muito aproveitador num momento como esse. Aquela história que eu falei, se o cara não tem remédio para vender, ele não tem remédio para vender. Pode alegar que está desabastecido, mas não pode cobrar mais caro pelo remédio que ele tem para vender. Esse é o detalhe. Postos de combustíveis não podem aleatoriamente aumentar combustível como já estão aumentando por aí. Então o senhor deve ter aumentado a fiscalização do Estado para que aproveitadores, tem gente que não tem mesmo, mas para que aproveitadores se apresentem num momento como esse, é muito típico isso acontecer no Brasil, não é? É lamentável, né, Datena, que alguns brasileiros, né, têm essa postura antipatriota de fazer de um problema uma oportunidade. Em alguns países, quando acontece isso, as pessoas se ajudam. Em alguns países, elas mostram patriotismo, né, tentando colaborar. E aqui, não diria que é a maioria, mas sempre tem aqueles espertalhões, metido a espertalhões, que fazem de um problema uma oportunidade para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, eu já estou determinando ao PROCON que faça essa fiscalização em defesa do consumidor, para que ninguém possa justificar uma falta momentânea, porque foram 3 dias, mas há uma disruptura na cadeia de fornecimento. Então, as consequências disso vai demorar ainda, né, talvez mais de uma semana, porque, né, não só o que já faltou, mas muitos caminhões deixaram de ser carregados em alguns pontos de abastecimento, e até retomar uma cadeia normal, isso pode demorar aí dias, semanas para voltar tudo à normalidade. Então não há que se permitir que as pessoas façam disso um momento para elevar os seus ganhos em detrimento do consumidor. Nós vamos fiscalizar e, se isso for comprovado, nós vamos autuar. Como é que o senhor acha que foi a participação do senhor presidente, ou não participação do senhor presidente, desse problema todo? Olha, eu lamento, né, Datena, assim, eu não quero aqui nesse momento, acho que é o momento de pacificar o Brasil. O presidente, eu defendi aqui o presidente Bolsonaro, mas como eu sempre defendi também a democracia brasileira, né, eu sempre acreditei nas urnas, eu nunca vi, antes dos tempos mais recentes, alguém questionar, né, com seriedade, com comprovação as urnas eletrônicas no nosso país. E a democracia é isso, você pode ganhar ou perder por um voto, mas esta é a regra do jogo. E foram quase 2 milhões de brasileiros, eu continuo acreditando na nossa democracia. Por outro lado, eu fico feliz porque houve um despertar do civismo, nunca se viu tanta bandeira do Brasil sendo vendida, comprada, exposta, as pessoas abraçando. Isso acontecia mais ou menos em época de Copa do Mundo, porque o futebol despertava esse nacionalismo. Eu fico feliz porque o brasileiro está começando a tomar consciência do seu direito, do seu dever, né, saber que a nossa nação tem que estar em primeiro lugar para o bem coletivo de todos nós brasileiros. Então, que isso não fique adormecido, mas que isso seja feito com responsabilidade também, porque democracia, civismo, defesa da pátria não pode ser feito desrespeitando as leis e muito menos o direito das pessoas, porque senão você perde a razão, senão você também passa a praticar um crime para criticar outro crime, e aí você fica sem razão. Então, eu acredito muito, né, que o nosso país, né, está amadurecendo. Hoje em Mato Grosso nós estamos praticamente com, né, todos os pontos, né, desbloqueados, existem alguns movimentos parciais, mas já está circulando normalmente, né, praticamente em todo o território mato-grossense, e vamos caminhar para a normalidade, vamos torcer para que o nosso país tenha aí um tempo de paz e que o próximo presidente saiba conduzir com respeito a esses movimentos, com respeito a uma nova, né, linha política que ganhou força no Brasil, que é mais ligada a centro e à direita,
né, e que a gente possa conviver, né, pensando no Brasil, nos brasileiros, e não na ideologia de esquerda e não na ideologia de direita. Tem que colocar Deus, colocar os brasileiros e a nossa pátria em primeiro lugar. Equilíbrio, né? Equilíbrio democrático é o que a gente quer. A virtude está no equilíbrio. A ocupação da frente de quartéis e unidades militares pedindo intervenção militar, até que ponto arranhou a democracia brasileira e desperta instintos aí que não são cabíveis mais no mundo inteiro, né? Ninguém iria aceitar um golpe no Brasil sem que o Brasil ficasse isolado do resto da comunidade globalizada. Esse é o grande detalhe, né? Nós tivemos perto aí de uma ruptura institucional. Ainda bem que os militares têm a cabeça no lugar, as Forças Armadas, em momento nenhum, incentivaram esse tipo de ação e até ministros militares devem ter falado muito no ouvido do presidente para não embarcar nessa onda. O senhor entende dessa forma? Exatamente, concordo com você, Datena. É descabível, é lamentável. Eu acho que a democracia brasileira e uma parte da nossa sociedade, ela está agindo como se fosse adolescentes, né? Adolescente, ele começa a descobrir o poder, começa a descobrir a sua autonomia, né? Chegando perto da maioridade, e ele fica muito rebelde, fica com ideias meio insubordinadas. Então, uma parte da sociedade brasileira está agindo assim, descobrindo esse poder que o povo tem. Acho que todo poder, nós sabemos que ele é exercido em nome do povo, emana do povo, mas a nossa população tem que ter juízo, né? Não é pedindo um retrocesso. Quem conheceu a ditadura militar, o tempo que, né, nós tivemos ali na década de 60, início da década de 70, sabe que não é o melhor caminho. Por isso que retrocedeu. Os militares brasileiros, muito conscientes disso, nunca verbalizaram, nunca externalizaram qualquer ação nessa direção e nesse sentido, e por isso que nós estamos tendo aí uma transição, se Deus quiser, vai ser madura, democrática, e é o preço que a sociedade brasileira tem que pagar. Eu acho que todo mundo tem que fazer meia-culpa nesse momento, erros e acertos foram cometidos por todos. O presidente Lula foi num tempo diferente do nosso país, né? O presidente Bolsonaro deu a sua contribuição e vamos evoluir, e foi a escolha da maioria dos brasileiros e ela terá que ser respeitada. Da minha parte aqui, apoiei o presidente Bolsonaro, mas nós vamos ter que trabalhar nos próximos anos. Com o presidente eleito, vamos defender princípios, vamos defender a legalidade, vamos defender a moralidade do nosso país. Não dá para admitir que coisas que já aconteceram volte ou continue acontecendo no nosso país, para o bem de todos nós brasileiros. Olha, os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul são dois dos estados mais importantes do agronegócio do Brasil, né? Cujo agronegócio, se não tivesse acontecido pandemia, se não tivesse acontecido uma série de problemas, até 40 iria superar os Estados Unidos como produção de alimentos, como produção de commodities e daí por diante. Era essa a previsão, do Brasil se tornar o primeiro país, está perto disso, o primeiro país em produção de alimentos do mundo. Até que ponto o medo do agronegócio com o governo do PT provocou esse tipo de reação também, né? O medo do que vem, do incerto que está por vir, até que ponto isso provocou essa reação de muita gente do agronegócio. A gente viu tratores parados, não só caminhão, e daí por diante. Como é que o senhor analisa isso no estado que o senhor pode analisar muito bem pela produção do agronegócio aí do seu estado, do Mato Grosso do Sul, que convulsionou com mais violência? Esse é o grande detalhe. Pessoas com medo de terem terras invadidas ou coisa parecida, já como um habeas corpus preventivo contra isso, partirem para esse tipo de ação que houve, que era esperada pelas autoridades, mas não desse tamanho. Eu até disse para algumas pessoas, Datena, que se nós queremos combater as invasões de terras, o respeito à propriedade, o respeito à legalidade, nesse momento nós não podemos agir também invadindo rodovias, né, desrespeitando o direito de ir e vir, porque senão nós perdemos a legitimidade e a moral para cobrar de quem quer que seja.
né? Aí vira guerra, aí vira um país sem lei, sem ordem, né? Todo mundo se acha no direito de invadir. Já pensou? O cara quer invadir uma rodovia, ele invade, quer invadir uma avenida, ele invade, quer invadir uma propriedade, ele invade. Vamos entrar na terra, né, da sem lei, num tempo que a gente não quer no nosso país. Mas falando do agronegócio, Datena, o nosso Mato Grosso aqui tem a honra de ser o grande produtor brasileiro, o grande líder da produção do agronegócio. A produção de alimentos é algo importante para o Brasil, para o mundo. Dois assuntos vão dominar o planeta aí nas próximas décadas: segurança alimentar e as questões de meio ambiente. Nesse quesito, eu diria que o Brasil e o nosso Mato Grosso aqui está muito bem posicionado. Nós somos a região do planeta, Datena, que mais produz alimentos e respeita o meio ambiente. Eu vou mostrar isso lá na COP27, porque eu mandei fazer uma comparação dos 5 maiores países que produzem alimentos: Estados Unidos, a China, Brasil, a Índia e a Rússia. E mandei levantar nesses países quem são os estados desses países que mais produzem alimento, já que o Mato Grosso é o maior produtor brasileiro. E mandei comparar, por exemplo, Datena, quanto que nós preservamos aqui no Mato Grosso e quanto que cada um desses estados também produz e preservam nos seus respectivos países. Mato Grosso é o maior produtor de alimentos e preserva 62% do seu território. Nos Estados Unidos... Não tem país no mundo, isso eu tenho razão. Eu acho que não tem país no mundo que preserva o que o Brasil preserva. Só de reservas indígenas, o que nós temos no Brasil é um negócio impressionante. 14% do nosso território a bem da verdade, algumas reservas invadidas ou coisa parecida, em que há exploração ilegal, às vezes até com aquiescência de quem está na terra, isso tudo tem que ser revisto. A Amazônia, por exemplo, que esses gringos querem tomar da gente todo dia, isso é verdade, não é? Por falta até de uma ocupação demográfica de desenvolvimento sustentável, ninguém é louco de agredir a Amazônia, porque só a biodiversidade da Amazônia é uma coisa impressionante. Só se fala em ar que a Amazônia produz, mas a Amazônia tem lá, deve ter quantidades incríveis de petróleo na Amazônia. A Amazônia tem uma biodiversidade que é base da maioria da fabricação de remédios do mundo. A Amazônia é uma joia que nós brasileiros queremos pra gente. A Amazônia não é do mundo, como dizem. A Amazônia é nossa. É o tal de direito da propriedade. A Amazônia é nossa. Vendem para o mundo inteiro que a Amazônia é um território internacional. Não é. A Amazônia é nossa. E há que se ter na Amazônia um desenvolvimento sustentável sem agredir a floresta. Eu sou um ambientalista de carteirinha, mas a ponto de acreditar que se você não ocupar de forma sustentável, sem ferir a floresta, você perde a floresta. Tem ONGs, tem lugares na Amazônia que os índios não falam português, falam inglês, falam francês, mas não falam português. Nem o Exército Brasileiro consegue entrar nesses locais. Isso tudo tem que ser revisto, a gente precisa ocupar com inteligência, sem destruir a floresta, mas ter uma ocupação demográfica maior no estado do Amazonas. Não é porque os gringos acabaram com as florestas todas do mundo inteiro. Estados Unidos não tem floresta, França não tem floresta, Europa não tem floresta, acabaram com tudo. Nós vamos preservar a nossa, porque nós temos a consciência de preservarmos a floresta primeiro para os nossos netos e filhos, e não é xenofobia não, e depois para o mundo. Nós temos que ter a consciência de preservar a floresta para a gente, com ocupação demográfica maior, sem agressão à floresta. Não pode deixar aquele mundão lá completamente ao Deus dará. Aí outra coisa, para preservar a Amazônia, do tamanho que ela é, os países todos têm que mandar uma verba grande, porque custa preservar. O estado do Piauí, que tem lá sítios arqueológicos, eu ouvi do governador do Piauí, eu não sei se era do PT o governador do Piauí, dizer o seguinte: olha, tem que mandar dinheiro para cá porque nós não conseguimos preservar os sítios arqueológicos que tem aqui. Eu preciso investir isso aí, eu vou preservar, mas eu preciso investir em emprego, eu preciso investir do Estado, isso custa. Então, se querem que a gente preserve a Amazônia, a gente tem a consciência, em primeiro lugar,
de que nós temos que preservar para nós, mas tem que nos ajudar a preservar e não ficar ameaçando, não mandar verba para cá, se de repente não está de acordo da cartilha dos gringos, alguma coisa que a gente faça. Eu sou ambientalista pra caramba, mas para isso a gente tem que ter a ajuda do mundo e ocupar de uma forma sustentável esses sítios arqueológicos. A Amazônia, que é uma joia do Brasil, ela não pode ser ferida mesmo, entendeu? Mas tudo isso tem custo e a gente não pode deixar a Amazônia abandonada, porque gringo acabou com floresta no mundo inteiro. De jeito nenhum. Olha só, Datena, nós temos aqui da nossa Amazônia Legal brasileira em torno de 25 milhões de brasileiros que vivem aqui. Nós queremos preservar, nós em Mato Grosso queremos preservar a Amazônia, o nosso bioma amazônico, porque ela é importante para o regime de chuvas que sustenta o nosso agronegócio. Claro. Eu estava dizendo para você, agora há pouco, né, que Mato Grosso é um grande produtor de alimentos e produz e preserva 62% do território. Califórnia, nos Estados Unidos, que é o maior produtor de alimento lá, o estado americano, preserva só 26%. A província de Hubei, na China, onde é o maior produtor de alimentos, preserva só 11% do seu território. Então esses gringos tinham que tirar o chapéu para o Brasil. Eles tinham que estender tapete vermelho para nós aqui. E não só nos criticar, sem nos ajudar. E não é mandando migalhas. Isso é uma verdade, também, não. Né? Isso não é uma verdade que muita gente esconde. Aqui, achando que isso vai resolver o problema de 25 milhões de brasileiros. Não, isso é uma verdade que muita gente esconde. É uma verdade. Então, nós queremos preservar. Que tem uma fazenda tem que preservar boa parte da fazenda. E preserva. Agora, tem gente ruim, tem gente que explora de uma forma negativa, tem. Prenda-se essa gente, multe-se essa gente e faça a preservação do Brasil. O que eles querem mais aí, dentro da cartilha dos gringos, é que a gente preserve um território a mais do que nós já temos, que é o território mais preservado do mundo, do tamanho da Argentina. Só isso que eles querem, mais nada. Então não dá para forçar a barra em cima da gente por imposição. Eles têm que ajudar a preservar o que tem e permitir que a gente ocupe parte do território para que ele não seja invadido ou depredado. Essa é a minha perspectiva e meu ponto de vista. Vereador, algo mais que o Jorginho. Seu companheiro Jorginho está aqui, ó. Companheiro, a gente não pode nem falar essa palavra hoje em dia. Mas o Jorginho, que é da base aliada do Bolsonaro, você falar companheiro para bolsonarista, o cara atira em você. Mas o Jorginho está aqui, o Jorginho Melo. Grande governador de Santa Catarina, vai ser um prazer, né, compartilhar com ele nesses próximos 4 anos aí a responsabilidade, eu aqui de conduzir o nosso Mato Grosso, esse grande estado produtor de alimentos, e ele lá, Santa Catarina, aquele estado tão belo, com belas praias, um grande potencial, e cada estado brasileiro tem o seu potencial, né, Datena? Acho que o Brasil é um país tão diferente, tão desigual, mas muito harmonioso em todo o seu território. Acho que nós temos que nos respeitar enquanto brasileiro e trabalhar para construir essa nação que nós queremos, essa nação que não seja um país do futuro, que seja um país do presente, porque nós crescemos ouvindo dizer isso, o Brasil é o país do futuro, mas nós queremos que esse futuro esteja no presente para mim, para os meus filhos, para os nossos filhos, para os brasileiros, e não ficar só sonhando com esse país do futuro. Nós temos que trabalhar para transformar as nossas potencialidades em realidades e fazer com que essa realidade seja melhor para a grande maioria dos brasileiros. É isso que eu desejo e é isso que nós estamos fazendo aqui nesse cantinho do Brasil, Mato Grosso. Governador, foi um prazer falar com o senhor. Uma fala equilibrada, pausada, tranquila, é o que a gente precisa agora. Ótimo dia e um abraço grande ao pessoal do Mato Grosso, que é realmente um estado lindo. Abraço grande ao senhor. Um grande abraço a você, Datena, e a todos que nos acompanharam nessa manhã de quinta-feira no Manhã Bandeirantes. Um abraço, fiquem todos com Deus.